Eu não sei nem como começar esse vídeo, eu nem sei se eu ainda lembro como que grava vídeo aqui pra vocês. Mas como vocês perceberam, eu estou de cenário novo, eu estou de casa nova. Quem me acompanha lá no Instagram já meio que ficou sabendo tudo o que aconteceu. Mas eu senti que eu tinha necessidade de voltar pro YouTube, de voltar a criar conteúdo aqui pra vocês. E de me abrir um pouco, começando nessa nova fase aqui nesse canal. Porque agora vai ter muita coisa diferente acontecendo aqui nesse canal, que eu garanto pra vocês que vai ser daqui pra melhor. Porque... enfim, todas as coisas cooperam pro bem, né? Bom, primeiro de tudo, por que eu sumi do YouTube, né? Eu estou em preparação, como vocês já sabem, eu estou participando de alguns campeonatos agora no fim do ano. E não só por isso, mas desde mais ou menos julho e agosto ali que a minha vida meio que deu uma reviravolta. Na verdade, em setembro essa reviravolta foi oficializada como uma reviravolta. E aí em outubro eu estava na função de buscar um novo apartamento para eu conseguir me mudar. E agora, como vocês percebem, estou na casa nova. O que vocês estão vendo aí não é necessariamente como que a casa está. Eu vou tentar gravar um clipezinho mostrando pra vocês como que a casa tá por trás das câmeras, porque assim, eu tô atolada de caixa até o pescoço, mas eu consegui esse espaço aqui pra eu poder gravar esse vídeo pra vocês, porque eu queria um espaço bonitinho e eu acho que nada melhor do que deixar os meus troféus aqui atrás pra gente poder conseguir conversar e ao mesmo tempo inspirar um pouco quem tá assistindo. Bom, o elefante na sala o que aconteceu? Eu me divorciei. Sim, eu me divorciei, galera. E eu tenho algumas coisas pra falar sobre isso. Eu pretendo decorrer sobre esse assunto em outros vídeos, porque eu sei que tem algumas pessoas que passaram por essa situação, especialmente pós-pandemia ali de Covid. E também algumas pessoas que passaram por isso, talvez antes, talvez depois. E enfim, estão vivendo esse momento assim como eu. Mas... primeiramente, eu quero dizer que eu tô bem, tá bom? A decisão do divórcio foi minha. Claro que tudo é muito difícil quando você, de repente, tá com uma pessoa que você passou boa parte da sua vida adulta, que foi o meu caso. Você se vê sozinha e você ter que lidar com toda essa situação sozinha, mas eu acho que é um ponto positivo pra eu conseguir conversar com vocês sobre isso, porque eu sei que tem muita mana que me segue aqui que também é sozinha, que tá na vida assim, sozinha e tá talvez enfrentando algumas dificuldades, não tá muito bem no relacionamento, tá com medo de enfrentar a solidão e tudo mais. Então eu acho que esse assunto do divórcio é interessante a gente poder debater aqui nesse canal, né? Então eu vim aqui falar com vocês sobre esse assunto. Antes de mais nada, vamos lá. Por que eu sumi do YouTube? Bom, eu tava tirando toda a minha documentação, né? Os planos era eu sair do Brasil esse ano pra eu conseguir competir fora. Mas infelizmente os dois campeonatos que eu queria participar, um deles era o Olímpia Natural em Las Vegas, que eu fui classificada no começo desse ano. Infelizmente não vai rolar. E ainda bem que eu já tinha dado pra trás nessa decisão, porque imagina ter que passar por isso nessa fase do divórcio logo e ainda assim competir. Eu acho que talvez não seria realmente a melhor alternativa, né? E aí, quando eu pensei em outras possibilidades, eu ia subir na WNBF, que é uma outra federação de naturais, só que em Portugal. Acabei também desistindo da ideia, porque, enfim, a vida meio que consumiu essa ideia. E aí veio o meu divórcio oficialmente, né? Por conta desses dois campeonatos, acabou que, enfim, eu tive um pouco mais de tempo pra repensar a minha vida. E aí tomei a decisão de pedir o meu divórcio. O primeiro ponto, que eu já até compartilhei com vocês em outras redes sociais, pra quem me segue, né? Especialmente lá no TikTok, é que assim, na minha visão, agora que estou pós pedido de divórcio, pós separação, que já estou morando sozinha, já estou vivendo a minha vida da forma que eu precisava viver agora nesse momento, é que se você está num casamento onde você pensa sobre divórcio, se você já pensou várias vezes sobre divórcio, ou se esse pensamento continua vindo na sua cabeça, é porque você não está num relacionamento em que você deveria estar.
pelo menos não necessariamente por terminar, mas você deveria dar uma mudança nesse relacionamento, porque pensar em divórcio não é normal. Não é normal você pensar em separação. Não é uma coisa que acontece com todo mundo. Se você tá feliz, você não está pensando no fim, você está pensando em novos começos, você está pensando em futuro. E esse é o primeiro ponto que eu acho que muita gente tem dificuldade para enfrentar quando as pessoas falam sobre divórcio, quando elas pensam sobre separação, que é entender que se você pensou sobre separação é porque alguma coisa precisa mudar e essa coisa precisa mudar urgentemente. Então, como outras vezes eu já tinha pensado em divórcio, eu já tinha conversado para tentar mudar as coisas, sabendo que esse pensamento era um pensamento perigoso e infelizmente as coisas não mudaram, chegou nesse ponto que chegou, que foi efetivamente a separação. Então eu queria dar uma dica aí primeiro para quem tá num relacionamento que não quer se separar, mas que pensa em se separar ou já pensou em divórcio, que talvez seja a hora de vocês sentarem e conversarem para tentar resolver a situação de vocês, porque se vocês querem continuar nesse relacionamento, não adianta esse pensamento continuar te assombrando por muito tempo, tá? Então, enfim, próxima coisa que eu tenho, que eu tirei de lição desse momento de divórcio, que eu queria compartilhar com vocês, porque esse é pra quem tá passando por esse momento de pensar oficialmente em pedir o divórcio e que já tomou a decisão, mas que tá sendo muito difícil lidar com essa decisão antes de efetivamente ela acontecer. Calma! Primeiro de tudo, calma. Pra mim também foi difícil quando eu percebi que eu precisava fazer isso, tá? Quando eu percebi que eu precisava pedir o divórcio. Mas é muito mais difícil você chegar na decisão de pedir o divórcio e oficializar que isso é o que realmente você quer do que efetivamente ir lá e pedir o divórcio. É um fantasma que te assombra, é uma coisa que fica na sua cabeça, que você não sabe se você vai conseguir resolver, que você não sabe a reação da outra pessoa, que você não sabe como que essa situação vai ter um fim, você não sabe o que te espera após o divórcio, mas a reação do outro, por exemplo, é uma coisa que você não tem controle sobre, tá? Esse é o primeiro ponto. Então não adianta o que você possa esperar da outra pessoa ou que você possa preparar esse terreno para que isso aconteça. Nada vai fazer com que a reação da outra pessoa esteja abaixo do seu controle. E a segunda coisa é que não adianta a gente ficar na nossa cabeça pensando em como que vai ser depois e não fazer, porque isso só vai adiar uma coisa que vai virar uma bola muito pior, vamos dizer, mais pra frente. Então, assim, se você tá com medo do divórcio, tá com medo do pedido de divórcio, tá com medo de virar essa chave na sua vida, de fazer essa grande mudança, de dar esse salto grande na sua vida, saiba que é muito mais fácil finalizar o salto do que você chegar até o ponto da beira do precipício ali, da ponta pra você poder saltar, tá? Então você chegar na decisão do divórcio é mais difícil, você chegar no entendimento que isso é o que você precisa fazer é muito mais difícil do que efetivamente pedir. Então eu estava numa luta interna muito grande antes e graças a Deus eu tava fazendo terapia, porque até eu entender que isso era o que precisava ser feito, até eu entender que, enfim, as coisas não iam mudar, que não ia adiantar eu continuar naquele relacionamento, batendo com a cara na parede e tudo mais, era muito mais complicado pra mim até esse ponto do que foi sentar e falar, olha, é isso, eu quero me separar. Então, fique tranquilo. Se você já chegou nessa decisão, você já sabe que é isso que você precisa fazer, você não precisa ficar adiando por anos e anos para efetivamente pedir o seu divórcio, porque vai ser muito mais simples do que foi para você tomar a decisão de efetivamente pedir, tá bom? Então, segundo medo aí que eu sei que tem muita gente que vai ter, que provavelmente que foi um dos medos que eu tinha antes, né, de pedir o divórcio, mas que eu acho que é interessante a gente poder compartilhar. E a terceira e última coisa a respeito dessa situação toda é que, apesar de assustador, apesar de sofrido, apesar de eu estar virando a minha vida de ponta cabeça para fazer isso funcionar, essa foi uma decisão que eu estou em paz.
tá bom? Eu tô muito bem agora, eu tô muito feliz com o que eu tô conseguindo após isso, né? Esse peso todo sair e essa decisão ser tomada e efetivamente essa coisa acontecer. Eu tô muito mais feliz agora do que eu tava quando eu tava no meu relacionamento, tentando fazer esse relacionamento funcionar. Pra quem não conhece muito por trás do meu relacionamento, eu estava junto com ele há 12 anos e eu já era casada há 8 anos. E, como vocês sabem, eu tenho 29 anos, então esses 12 anos juntos foi a minha vida inteira adulta, eu passei com ele. Então, agora me ver sozinha, uma mulher de 29 anos que tá agora tendo que descobrir coisas sobre a vida que ela não sabia, tem sido assustador, mas tem sido extremamente animador. Então, eu queria falar com as mulheres que não sabem o que fazer da vida pós-divórcio, que não sabem como que vai ser a vida delas, é que assim, muitas das vezes vocês não fazem as coisas por comodidade e não por incapacidade. Então você que tá num relacionamento, que tá com uma pessoa que faz muita coisa da vida adulta, que ajuda em muita coisa na vida adulta, vocês não fazem, não é por incapacidade, mas porque vocês não estão fazendo por comodidade. Então não se assuste, não tenha medo. O que você vai precisar fazer é enfrentar medos após a separação, e você vai precisar enfrentar essa sua dificuldade de sair do cômodo e de sair da sua zona de conforto e tentar seguir com a sua vida, tá? Eu, por exemplo, nesses últimos meses, eu voltei a pegar o carro, que era uma coisa que eu sempre odiei fazer. Eu sempre falei muito pra vocês, especialmente lá no Instagram, o quanto eu odiava dirigir, o quanto eu tinha muito medo de dirigir. E hoje em dia eu tô indo pra todo lado, absolutamente todo lado, inclusive viajando pra São Paulo direto com o meu carro sozinha. E assim, isso foi pra mim uma vitória, porque eu me transformei nessa pessoa que agora consegue fazer as coisas sozinha, que agora consegue resolver as coisas sozinha. Eu estou agora numa casa que só eu moro, então agora eu tenho contas a pagar, eu tenho coisas a resolver que antes a gente dividia, né? Então antes ficava muito mais simples, muito mais cômodo pra mim, que agora não é mais. Então tudo tá na minha responsabilidade, tudo tá sobre o meu controle, o que é uma coisa boa, mas é uma coisa assustadora também. Então, se você tá num relacionamento, mas não sai desse relacionamento mesmo sabendo que você precisa por medo do que vem depois, o que eu tenho pra te dizer é que você é capaz de enfrentar o que vier depois. Se você se propor a enfrentar o que vier depois e se você se dispor a enfrentar o que vier depois. Então, se você quer fazer isso, se você realmente está seguro que essa é a melhor decisão para sua vida, e isso você só vai descobrir olhando para dentro de si, fazendo terapia se for possível, peço para que faça, inclusive, se você estiver passando por esse momento, você vai conseguir, após toda essa situação, lidar com a sua vida da forma que ela ficar depois do divórcio, tá? Então, assim, sobre terapia, eu considero uma das coisas mais importantes que eu fiz ao longo desses últimos anos, porque sem a terapia, muito provavelmente, nem os campeonatos eu ia ter começado a fazer, muito provavelmente eu não teria me tornado a Cassiane que vocês conhecem hoje, muito provavelmente eu não teria me divorciado também. Eu estaria naquele relacionamento, eu estaria vivendo da forma que eu estava vivendo e sem entender por que a minha vida não tava boa, não tava feliz, não tava tranquila. Eu sempre tava com aquele medo, eu sempre tava com aquela insegurança, eu sempre tava com uma angústia dentro de mim muito forte, que essa angústia agora sumiu. Então, eu tô feliz, mesmo com tudo isso que tá acontecendo. Eu tô feliz. E eu queria poder falar isso pra vocês porque eu sei que eu queria ouvir isso de alguém. Eu queria ter tido essa conversa com alguma amiga que estivesse passando por essa situação, ou que já tivesse passado por essa situação, porque eu talvez ficaria muito mais relaxada, muito mais acolhida nessa situação toda. Então é isso, gente. A minha vida virou de ponta cabeça, estou retornando ao YouTube, vou retornar com vídeos de cabelo curto, vou retornar com vídeos sobre campeonato, vou retornar com vídeos de receita, tudo isso vai estar aqui no canal. E eu espero por vocês aqui, porque tudo que eu tô fazendo agora tem um propósito. E esse propósito ficou ainda maior, especialmente agora que eu voltei pro YouTube,
porque eu quero poder compartilhar mais da minha vida com vocês, eu quero poder mostrar mais da minha vida com vocês e eu quero mostrar como que existe vida após uma situação tão complicada assim quanto o divórcio, né? E, bom, gente, então é isso. Tô de volta. Espero que vocês tenham sentido a minha falta. Espero que vocês ainda estejam aqui. E bora seguir em frente, né? Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o meu like aqui pra me ajudar na divulgação do canal. De curtir e me seguir em todas as redes sociais. Um beijo enorme. E até o próximo vídeo.